Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam e nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações nos quatro cantos do planeta, nos cinco continentes e em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas e já encarnamos tanto como homem como mulher também. Esse esclarecimento quem nos dá é a doutrina espírita, que nos diz que precisamos aumentar as nossas qualidades, elevando templos a elas, e também cavando masmorras aos nossos vícios e defeitos, porque são eles que nos impedem da conquista da felicidade. Então, agora um pouco mais esclarecidos, nessa encarnação vamos dar um passo firme à frente. E para isso, nada melhor do que comentar hoje mais uma passagem evangélica. É do apóstolo Paulo, na sua epístola aos Hebreus, porque ele diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. Eu vou repetir. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. É que normalmente nós temos uma visão equivocada de Deus. Tem sua razão. Porque quando éramos politeístas, nós acreditávamos que os deuses tinham todas as nossas qualidades, os nossos defeitos, e eram volúveis. Ajudavam uns, prejudicavam outros, enfim. Quando passamos a ser monoteístas, a partir de Moisés, a face de Deus mudou. Era um Deus vingativo e cruel. Tinha um povo eleito e mandava matar aqueles que não fizessem parte do povo eleito. E assim, nós vivemos um bom tempo até que veio Jesus, nos mostrando que Deus era um pai. E um pai, quando necessário, corrige os seus filhos. Então, muitas vezes nós pensamos que Deus não é um pai, nem um padrasto, porque nos dá o sofrimento. Acreditamos que o sofrimento nos é dado por Deus, mas não. Precisamos mudar esta visão equivocada de Deus, lembrando aquela colocação do apóstolo João, que define a Deus como sendo amor. Realmente, Deus é amor. Nos criou, simples e ignorantes, e nos dá a eternidade para conquistarmos, chegarmos à felicidade pelos nossos esforços. Deus não dá nada, não. Deus nos deu a vida e permite que cada um construa a felicidade a partir do momento em que aumenta as qualidades e me diminui os defeitos, como nós dizemos aqui diariamente. Então, quando nós começamos a trilhar o caminho do Evangelho, quando eu falo em Evangelho, eu não estou simplesmente falando em um livro sagrado. Não, o Evangelho é o quê? É uma norma de conduta. Jesus veio nos legar a norma de conduta para chegarmos à felicidade. Então, quando nós começamos a compreender e a colocar em prática o Evangelho, o que acontece? Nós começamos a entender o valor da correção. Porque a correção que estamos passando hoje, o sofrimento, a dificuldade, ele tem duas causas. Ou é desta encarnação, erros que cometemos, falhas, desrespeito à lei divina nesta encarnação, ou das encarnações anteriores. Então, com todo esse conhecimento, nós começamos a entender o valor da dificuldade, que tem a finalidade de nos elevar a mente aos planos mais altos da vida. É claro, aí nós compreendemos que, como diz Paulo, o Senhor, no caso Deus, corrige o que ama. E ele, não é ele que corrige.
Nós que desrespeitamos as leis e precisamos nos readequar. Por isso vem o sofrimento para nos lembrar de não fazer, não cometer o mesmo erro de novo. Mas a gente é teimoso, não é assim? Erros que nós cometemos no início desta encarnação, muitas vezes continuamos cometendo, mas aí nós começamos a dar valor à dificuldade porque ela nos alerta para o que precisamos mudar em nós. E realmente, quando a gente para e analisa, a gente compreende que ainda tem muita coisa para mudar. Mas, a partir do conhecimento do Evangelho do Mestre Jesus, o que acontece? Nós nos renovamos interiormente. Esta é a grande proposta da doutrina espírita, a renovação interior. Por quê? A partir do conhecimento que nós temos das nossas reencarnações anteriores, e não fomos muito bonzinhos, não. Ao contrário, nós somos bem mauzinhos. E a prova nós temos quando analisamos a história da humanidade. Quantos crimes foram cometidos e quantos crimes ainda estão sendo cometidos hoje? Quantas guerras foram iniciadas? Quantas pessoas foram trucidadas? Quantas pessoas foram deixadas a morrer de fome? É claro que nós, em algum momento das nossas encarnações, nós estávamos praticando estes atos, mas agora compreendemos que precisamos evoluir, precisamos iluminar o nosso interior. E como é que a gente ilumina? Não é com uma vela, não é com a luz elétrica, não é com o lampião. O que vai iluminar o nosso interior é colocar em prática aquilo que Jesus veio e exemplificou. Por exemplo, Jesus nos pede que amemos, mas amemos com amor fraternal, não aquele amor que cobiça, o amor de um homem para a mulher, que é atração. E Jesus pede pouca coisa, amar a Deus e amar o próximo. Então, pede também para quê? Para perdoar. Ah, mas é difícil perdoar? É muito difícil perdoar. Por quê? Eu digo que nós somos como porcos espinhos, estão todos no mesmo caminhão sendo transportados, então todos nós estamos nos espinhando. Nós ferimos e somos feridos. Quando nós ferimos, nós não damos importância, porque é outro que está sofrendo. Mas quando alguém nos fere, isso acaba doendo em nós, e aí, em vez de aceitar a ferida, nós procuramos retribuir na mesma moeda. Ou seja, olho por olho e dente por dente. Só que quem disse isso foi Moisés, e Jesus pediu o contrário. Pediu que oferecêssemos a outra face àquele que nos bate. É difícil, é complicado, é um exercício? Sim. Mas temos que ter em mente que não vamos chegar a tão sonhada felicidade ainda nesta encarnação. Eu diria que, com muito boa vontade, nós estamos na metade do caminho, mas, nesta encarnação, nós temos a possibilidade já de corrigir um bom pedaço daquilo que nós fazíamos errado. Aprendendo a amar, simplesmente. Então, essa era a nossa reflexão de hoje. Deus nos quer que o amemos e compreendamos que as dificuldades fazem parte da nossa educação. Fazendo isso, com certeza teremos dado aquele passo em direção da felicidade. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.